Olá, tudo bom? Nessa aula vamos falar sobre biologia. Mas o que é biologia? A biologia tem a palavra vinda de origem latim, que quer dizer bio, vida, e logos, estudo. Porém, para melhorar esta composição de palavras, nós definimos a biologia como estudo dos seres vivos. Todos os seres vivos que estão dentro do planeta Terra, principalmente para o ensino médio. Tranquilo? Quais são as áreas da biologia? As áreas da biologia são bioquímica, que é aquela área que a gente vai estudar a água, os sais minerais, as proteínas, lipídios, entre outros, e ácidos nucleicos. Também temos a citologia, que é a área que a gente vai estudar a membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo. Tudo isso nós vemos em citologia, célula dos seres vivos. Outras áreas, genética. A genética é a área da hereditariedade, é o que a gente tem de mais recente dentro da biologia, que a partir dela vieram outras áreas, como por exemplo a biotecnologia. O que é passado de pai para filho? Como isso acontece? Quais são minhas características? Isso tudo a gente vê em genética. Embriologia. A embriologia estuda o desenvolvimento dos seres vivos, desde a fecundação até o seu desenvolvimento, tanto em plantas quanto em animais. A microbiologia. A microbiologia estuda os vírus, estuda as bactérias, os protozoários, os micro-organismos e o que eles fazem no planeta Terra e o que eles causam nos outros seres vivos. Mas quando a coisa fica pesada, quando causa determinadas doenças, a gente vai ter a parasitologia, como esse piolho aqui, hematófago maravilhoso, sugando o sangue de um animal. Pode ser até tua cabeça aí. Mas enfim. A zoologia. A zoologia, zoom, vem de animal, estudo dos animais. Nós também somos animais, nós humanos, assim como esses lobinhos aqui brincando. Outra área é a botânica. A botânica estuda as plantas, desde as plantas lá, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A micologia. A micologia significa o estudo dos fungos. Antigamente, os fungos estavam no grupo das plantas, mas isso já foi mudado e agora a gente tem um estudo direcionado aos nossos queridos e amados fungos, que dentre eles nós temos os cogumelos. A imunologia é o estudo do sistema imunológico, da defesa do corpo, o que ficou bem em evidência na pandemia, os linfócitos, os leucócitos e assim sucessivamente. A anatomia é aquele estudo onde a gente vai descobrir o nome das estruturas que compõem principalmente os animais, como esse bonequinho aqui representando um animal, ou também tem a anatomia da planta, quando a gente fala da raiz, do caule, da folha e assim sucessivamente. O nome das estruturas é anatomia. Porém, a função da estrutura e o que ela faz, como ela funciona e organiza no corpo, a gente chama de fisiologia, como está mostrando aqui. O sistema respiratório na expiração e na inspiração. A ecologia é outra área maravilhosa, bem abrangente, que estuda as relações dos seres vivos com o meio ambiente. Então, a relação entre eles e a relação deles com o meio ambiente. E a evolução, que é o carro-chefe da biologia, que estuda as transformações químicas e biológicas ao longo do tempo e mostra quem seria o nosso ancestral comum dos seres vivos até chegar ao que a gente tem hoje em dia como seres vivos. E a taxonomia. A taxonomia é uma área da biologia que trabalha com a classificação desses seres vivos e mais atualizado, utiliza também da genética, da evolução, da anatomia como parâmetro de classificar os seres vivos. Naqueles 5 grandes reinos, que é o reino Monera, Protista, Fungi, Plantê e o reino Animalia. A histologia também é uma parte da biologia bem interessante, que a gente estuda os tecidos. Aqui a gente tem um órgão que é a pele. Então a gente tem aqui em cima o tecido, a epiderme, o tecido epitelial, embaixo o tecido conjuntivo e ainda um outro tecido conjuntivo, um tipo dele, que é a hipoderme, que está nessa camada abaixo. Fora o tecido nervoso e ainda, não está aqui, a gente tem ainda o tecido muscular.
Nós temos ainda a área mais recente mesmo, a sensação do momento, que é a biotecnologia, que aqui mostra uma bactéria onde é retirado, colocado um fragmento de DNA, que é um transgênico nessa bactéria, ela vai produzir uma proteína e essa proteína vai degradar uma determinada substância que nesse caso está poluindo os rios, que é um agrotóxico. Ou a gente vai lá e joga essa bactéria também para degradar o petróleo, a gente chama isso de biorremediação. Pode ser feito com bactérias, geralmente pode ser feito com protozoários e assim por diante. E a última área que eu vou apresentar para vocês hoje é a biologia molecular, onde a gente vai estudar toda a estrutura do DNA, do RNA, como é que é feito, que depois ela vai casar com a genética também molecular e também a hereditariedade. Então, todas essas áreas que a gente viu hoje, rapidamente, é o que a gente vai estudar em biologia no ensino médio. Então, você vai ter várias aulas separadas sobre essas áreas que eu estou apresentando para vocês. Tranquilo, pessoal? Por hoje é só. Eu vejo vocês na próxima aula.